à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Senhor, Ele não arromba, é gentilmente que Ele te atrai. Ele não arromba, Ele não te faz de cavalo, é gentilmente. Vamos louvar o Senhor com essa canção? Eu olho para a cruz.
Graças a Deus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Maravilhas são o nosso Deus faz. A Bíblia está repleta de grandes feitos e maravilhas do nosso Deus. Quem é como o nosso Deus, que vem do mar e da rocha água doce faz brotar? Quem é capaz de dizer ao morto, venha para fora, ou ao céu, vê, a tua fé te salvou. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Maravilhas. Foi isso que Deus fez no Egito. Disse Deus, Faraó, deixa ir o meu povo para prestar culto de adoração. Faraó preferiu desafiar o Deus que faz maravilhas. E Deus enviou 10 pragas para que seu povo saísse daquele lugar. A 10ª praga, Deus tirou de Faraó aquilo que ele mais amava, o seu primogênito, o herdeiro do seu império. Deus ordenou ao seu povo que se santificasse e ungisse os umbrais das portas com sangue, pois à meia-noite o anjo do Senhor passará pelo Egito. O sangue vos será por sinal nas casas onde vós estiveres, e vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortalidade, quando eu ferir a terra do Egito. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Maravilhas foi o que Deus fez com os 3 jovens da Babilônia. Eles eram jovens, sérios e purificados, comprometidos com Deus e com a palavra. Foi quando o rei decretou que ao som da trombeta e os demais instrumentos, todos os povos deveriam prostrar-se diante da imagem que ele havia levantado. Mas, quando eles ouviram o som da trombeta e de outros instrumentos, eles permaneceram em pé. Perguntou o rei aos 3 jovens, é verdade que vós não honrais os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, estáis dispostos a ouvir o som da trombeta, vos prostrares e adorais a estátua que eu fiz? Do contrário, sereis lançados na fornalha de fogo. Disseram os jovens, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus quiser nos livrar, nos livrará. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O rei muito se enfureceu, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes do seu reino que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente com todos os seus pertences. Então o rei Nabucodonosor se escondeu e disse, não foram 3 homens atados e lançados na fornalha? Disseram, é verdade, ó rei. Disse o rei, eu, porém, vejo 4 homens soltos que passeiam dentro do fogo, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Maravilhas que Deus quer fazer hoje. Santificai os pastores, santificai os diáconos, santificai os líderes, santificai os jovens, santificai os adolescentes, santificai as crianças, santificai as igrejas, pois o Senhor quer realizar maravilhas em vosso meio. O Senhor fará maravilhas em vosso meio. Não temas, pois o Senhor é contigo, igreja. Se prepare para desfrutar das maravilhas que o teu Deus vai fazer. Diga, eu quero viver as tuas maravilhas. Eu quero sentir as tuas maravilhas. Eu quero presenciar as tuas maravilhas. Eu quero andar nas tuas maravilhas. E hoje, Deus fará maravilhas neste lugar. Santificai.
ler? Portanto, irmãos, sentados mesmo, tá? Portanto, irmãos santos, participantes da chamada celestial, considerem o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, o qual, sendo fiel a Deus que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele, de tão maior glória do que Moisés, é tido por digno, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa, como servo, para testemunho das coisas que se havia de dizer. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se mantivermos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado por essa palavra viva, poderosa, Senhor, que nós acabamos de ler, Jesus. E agora estaremos meditando nesta palavra. Fala-nos nesta hora, nesse momento, pois o Senhor já nos falou nesta manhã de várias formas, de várias maneiras, pois o Teu Espírito Santo está aqui, guiando, orientando, usando vidas, usando pessoas neste lugar. Ó Pai, mas fala-nos agora, através desse texto, desta palavra. Desmonta, Senhor, toda a ação do inimigo. Joga por terra tudo que o diabo arquitetou nesta manhã, para nos impedir, Jesus, para nos bloquear. Joga por terra, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, meu Senhor, possa fluir com naturalidade no nosso meio, nos corações, atingindo, Senhor, lugares onde nós às vezes fechamos alguns lugares do nosso ser, do nosso interior, nós bloqueamos, mas a Tua palavra é poderosa para penetrar, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Portanto, faça isso nesta manhã, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero falar sobre as características da excelência de Jesus. Esse texto, ele fala dessa excelência de Jesus Cristo. É um texto que ele é comparativo, né? Ele compara Jesus a Moisés. E aí a gente quando pensa um pouquinho como Deus usou Moisés, de que forma que Deus usou Moisés, mas nas limitações de Moisés. Porque Moisés tinha as suas limitações, e ele mesmo disse isso em Deuteronômio capítulo 18, todos os estudantes conhecem bem. Vejam só na sua Bíblia, no capítulo 18 de Deuteronômio, o verso 15, por exemplo, vejam o que o próprio Moisés está dizendo. Capítulo 18 de Deuteronômio, ele diz assim: o Senhor teu Deus levantará do meio de ti um profeta de teus irmãos como eu, a ele ouvireis, conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não torne eu a ouvir a voz do Senhor teu Deus, nem verei mais este grande fogo, para que não morra. Então o próprio Moisés fala a respeito deste, que Deus iria levantar
e que todos deveriam ouvir. E aí a gente já começa a pensar na diferença entre Jesus e Moisés. Moisés foi levantado como libertador do seu povo lá no Egito, ou seja, de apenas um grupo que fazia parte de uma nação. E a gente percebe a limitação de Moisés. O alcance da libertação de Moisés estava restrito àquele grupo, aquele universo. Era no Egito. Era aquele grupo, os seus conterrâneos que estavam prisioneiros, e Deus levanta Moisés para que Moisés pudesse ser o libertador do seu povo. E aí a gente percebe a limitação de Moisés. Deus usou Moisés de maneira poderosa, maravilhosa. Ele realizou coisas grandes e maravilhosas, porém Moisés estava limitado, assim como nós. Deus vai talvez usar você, ou usa você. Deus usa homens, e homens realizam coisas maravilhosas, porém nós somos limitados. O próprio fundador desse trabalho, o doutor Acioli Brito, Deus usou o doutor Acioli de maneira assim maravilhosa. Eu vi algumas ocasiões, por exemplo, Deus usava ele para curar pessoas, e depois ele ficou doente, entende? E não foi curado. As limitações nossas. Mas Deus usou muitas vezes, muitas pessoas eram curadas, e outros homens. Então há uma limitação no humano, mas Jesus Cristo é diferente, por isso que nós podemos classificá-lo como excelente, está acima de todos, está acima de tudo. E aí eu queria dividir, o tempo é curto, porque tem algumas coisinhas ainda que eu quero fazer aqui, mas não quero deixar escapar esses 3 pontos principais aqui. Primeiro, a natureza de Jesus, ela se diferencia de Moisés porque ela é dupla. Jesus tem a natureza humana e a natureza divina. Jesus é homem e é Deus. É bem diferente da natureza de Moisés. E a Bíblia fala que ele nasceu de mulher. Paulo, falando aos Gálatas, fala que ele nasceu de mulher. O profeta lá no Antigo Testamento diz, o profeta Isaías, que a virgem conceberá. Então é um menino que nasce. Maria engravida, como toda mulher, para ter um filho, tem que passar por esse caminho, por esse campo, tem que engravidar. Só que a gravidez de Maria, ela não aconteceu em virtude de um relacionamento de um homem com uma mulher. E Maria, como seu marido, futuro marido, que era José. Então nasce Jesus, homem, 100% homem, mas também 100% Deus. E aí a gente constata aqui alguns versículos, por exemplo, João capítulo de número 5, eu quero que você veja aí na sua Bíblia, para você acompanhar. É importante esse acompanhamento, para você até fazer algumas anotações, e à medida que eu vou falando, o Espírito Santo eu não consigo prender o Espírito Santo, graças a Deus por isso. Eu apenas estou falando o que ele está me dando, mas ele é dinâmico, ele vai distribuindo para cada um, cada indivíduo, cada homem aqui tem a sua necessidade, cada mulher, e ele vai jogando. O que ele de repente vai revelando a um, revelando ao pastor Mário, não é o que ele revela ao Joel, e revela a outro, e ele vai trazendo revelações no meio da igreja, no meio da congregação. Então, no capítulo de número 5 de João, olha só, vamos ver o verso 19, por exemplo. Tem muitos versos aqui, mas a gente tem que destacar um. Por exemplo, verso 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo
não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Tudo. A gente identifica Jesus, ele como, nós podemos igualar Jesus ao Pai, é idêntico ao Pai, não assim exteriormente, mas com a sua identidade, com a sua essência. Então é a mesma essência que o Pai tem, Jesus tem. Ele disse a Filipe: quem vê o Pai vê a mim. Bom, essa identidade, essa natureza divina, essa deidade, a gente percebe na pré-existência de Cristo Jesus, que se estuda constantemente. Aliás, você que quer aprender mais, se matricule no seminário. Começa amanhã, segundo semestre. Só você se matricular, vem aqui, você vai aprender, vai mergulhar na palavra de Deus. Por exemplo, João capítulo 1, olha só, a pré-existência de Cristo. João capítulo 1, fala que Jesus já existia. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, quem é o Criador de todas as coisas? Quem é o Criador? Deus, não é? Deus. Ora, se Jesus fez todas as coisas, Ele é, por definição, Deus. Mas aí, Paulo também, entendendo isso, no capítulo 1 de Colossenses, ele explica isso também. Vamos ver? Colossenses, capítulo de número 1, Colossenses 1, verso 16. Vamos ver o verso 16. O que o apóstolo Paulo fala a respeito de Jesus, se Jesus é Deus ou não é. Ele diz assim, vamos ver o verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Criador de tudo, nos céus, do anjo, arcanjos, querubins, serafins, tudo que você pode imaginar que existe no céu, ou que você já leu na Bíblia, Jesus criou. É criação de Deus, e Jesus criou. Ele diz na sequência, Paulo diz assim: tudo foi criado por Ele e para Ele. Agora veja o verso de número 17. Veja só. E Ele é... Vamos todos juntos? E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é antes de todas as coisas. Que coisa maravilhosa. Ele é antes de todas as coisas. Então Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Ele não conhece a palavra, Ele é a palavra. Ele não fala a palavra de Deus. Quem fala a palavra de Deus somos nós. Jesus, Ele é a palavra. Lá no capítulo de número 7 de Mateus, no encerramento do sermão, veja lá no último versículo de Mateus, se eu não me engano, que eu não anotei aqui, 48, por aí, 45. Alguém acha aí, por favor? Mateus, capítulo número 7. É lá no finalzinho. O último versículo, capítulo 7, 29. Então leia aí para mim, Marquinhos. Bem alto, levanta. Uma voz
de trovão. Vai lá, fique em pé, por favor. Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Portanto, ensinava com autoridade, não como os escribas. Por quê? Porque ele tinha autoridade, porque era ele é a palavra. Ele fala do que sabe do que fala. Olha até esse trocadilho aí. Não apenas fala do que sabe, mas ele sabe o que fala. Porque ele é a própria palavra. Aleluia. Ele é o Deus invisível, o Deus encarnado. O autor de Hebreus, esse que nós lemos ali, lá no capítulo 1, vamos lá para Hebreus, agora vamos ao capítulo número 1, olha só o que ele diz. Capítulo 1, verso 1. Ele diz assim, ó, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, noutro tempo aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, falou-nos por seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o universo, o qual, sendo o esplendor da sua glória, e a expressão e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando, expressão, olha só quantas palavras que se referem a Jesus. Então, a natureza de Jesus, ela diferencia da natureza de Moisés, porque ela é dupla. Ele tem a natureza como um cidadão que tem dupla naturalidade. Ele é brasileiro e é, sei lá, argentino. Argentino ninguém quer ser, né? Alemão, ou francês, ou português, ou italiano, ou americano. Você é igual. Jesus, ele fez o caminho inverso, não é? Ele fez o caminho inverso. Ele veio do céu para a terra. Nós estamos nos preparando para ir para o céu. Jesus veio do céu. O segundo Adão, que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, ele não é terreno, ele é celestial. Adão foi feito, confeccionado na fábrica lá de Deus, lá no jardim do Éden. Então Deus fez aquele bonequinho com pó da terra. Jesus não. Jesus é Deus, ele veio do céu. Ele é o único que pode falar a respeito das coisas celestiais. Ele é o único que pode fazer afirmações categóricas, sem contestação. Ninguém pode contestá-lo. Ninguém pode levantar um argumento contra aquilo que Jesus diz. Por isso que eles se calavam. Por isso que perante o Sinédrio, toda aquela autoridade eles se calavam. Por isso que diante de Pilatos, Jesus se calou. Por quê? Como que você vai discutir com uma criança? Você vai discutir com uma criança? Imagine, um desses garotinhos aí de 5 anos. Se nós começarmos a falar sobre, eu tenho 62, ele tem 5. Como é que eu vou discutir com ele? Assuntos não tem como. Eu vou ter que me calar. Tem que passar a mão na cabecinha dele. Foi o que Jesus fez com Pilatos. Coitado. Jesus falou para Pilatos assim, cara, você tem autoridade que meu pai te deu. Você só está fazendo isso porque eu estou submisso, em outras palavras. Porque eu vim para salvar o homem do seu pecado. Eu estou aqui porque eu quero. Não é você que é poderoso que vai mandar me prender. Porque eu quero. Eu vim entregar minha vida pela humanidade, inclusive para você, se você se arrepender. É isso que Jesus estava pregando. Então a diferença em relação a Moisés, que Moisés estava limitado. Moisés estava limitado a um tempo, a um povo e a um tempo. Jesus, ele atinge toda a humanidade em todo o tempo, em toda a ocasião. Quando Pedro prega lá em Atos, após o Pentecostes, ele diz isso: em todo o tempo, em toda a época, aqueles que ouvirem essa mensagem, eles
podem aceitar a Jesus. Paulo pregando em Atenas, no capítulo 17 de Atos, Paulo prega dizendo isso: é necessário arrependimento em todo tempo, em todo lugar, em toda época. Qualquer homem que quiser se arrepender, ele será salvo através de Jesus Cristo. Segunda coisa que eu quero falar com os irmãos é que Jesus realizou essa obra maravilhosa da salvação que só Ele podia realizar. O salmista, Deus usando o salmista, ele diz que ele olha para a terra e não vê um justo sequer. Ninguém que poderia realizar essa obra. Deus fez uma seleção. Deus abriu o concurso e vai. Procura-se um homem, sangue puro, que nunca tenha pecado, nunca intentou pecar. Não apareceu ninguém. Ninguém reunia essas qualidades que Deus precisava. Sangue puro, sem pecado, sem imaginar, sem pensar. Nós pecamos por atos, por omissão, nós omitimos. Quando olhamos o que Jesus fala daquele samaritano, em que o seu coração foi quebrantado, e ele socorreu aquele homem que tinha sido assaltado, e a Bíblia fala que passou lá o sacerdote, passou lá o levita, simboliza eu e você. Nós somos sacerdotes. Eu sou sacerdote, você é sacerdote. Pedro diz que nós somos nação santa, sacerdotes do Deus vivo. Você é sacerdote, mas você e eu, nós falhamos, nós erramos, nós somos limitados, e às vezes nós pecamos por omissão. Nós vamos sair daqui, nós vamos buscar os nossos benefícios. Isso é normal. Senão você também não cuida de você mesmo. O pecado trouxe toda essa parafernália, a linha embaraçada. O mundo está embaraçado por isso, por causa do pecado. Por isso que Jesus falou que eu preciso fazer coisas boas através de recursos iníquos. As riquezas desse mundo são malignas e malditas. A maioria das pessoas, a maioria dos ricos, 90 e tantos %, eles são ricos. Eles roubaram, corromperam, mataram. Eles são ricos. Eles herdaram isso dos seus antepassados. Roubaram terra, mataram pessoas. Aí de repente o teu patrão lá, ele está rico, ele fraudou alguém. Ou quem sabe não ele, mas o seu antepassado. Essa obra foi realizada por aquele único que foi qualificado para isso. Mas ninguém, não se encontra um justo sequer. Ninguém é justo. Ninguém consegue viver sem pecar, sem pensar no pecado, pois o pecado nos contaminou. Nós herdamos esse DNA espiritual do nosso pai Adão. E aí o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele fala assim: primeiro, ele foi qualificado. Segundo, ele foi qualificado, ele estava apto para cumprir a obra de Deus. Mas a segunda coisa, será que ele quer? Às vezes você é qualificado, mas será que você quer? Será que Jesus, vejam só, irmãos, vejam só o nosso estado, como nós nos encontrávamos. Nosso estado era esse. Vocês percebem como a morte é trágica. E quem aqui já está passando por isso, como eu, sabe como dói uma separação. Você perder alguém que você ama. Veja, isso é a punição para aquele que pecou. É a punição porque Adão pecou lá no jardim do Éden. O salário do pecado é a morte. No dia em que você pecar, certamente morrerá. Foi a sentença que
machuca o coração de Deus de tal forma que a punição é morte. Nosso estado era esse. Imagine se Deus não te amasse. É como se você abandonasse uma criança. Quantas mães abandonam seu filho? O bebê nasce, ele não está sabendo de nada, não tem noção, e você não sabia de nada, e alguns estão aqui não sabem de nada, não tem a mínima noção do seu estado espiritual, que o seu caminho, você estava indo para o inferno com seus próprios pés, sem saber. E aí, lá no céu, Deus decide amar você e salvar você, e procura alguém qualificado para executar essa obra, e Jesus era o único qualificado, mas e agora? Ele quer, aí Jesus decide. E Paulo, entendendo isso, lá em Gálatas, capítulo número 4, capítulo 1, verso 3, veja só o que o apóstolo Paulo fala aí. Verso 2 diz assim: e todos os irmãos estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, o que ele fez? Se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Se Deus, Jesus resolveu se dar, meu irmão, por você, por mim. Por isso que você está aqui hoje celebrando. Por isso que você, quando fica angustiado, quando fica aflito, quando alguma coisa perturba você, quando você não consegue realizar algumas coisas, quando acontecem tragédias na sua vida, como imagine o Rômulo com seu filho lá, baleado no hospital. Imagine esses dramas. É nessa hora que você vê a diferença, o Espírito Santo te consolando, te confortando, alegrando você, te fortalecendo para você caminhar. Aquele momento que você começa a pensar em desistir, em acabar, parar. Não, para quê? Aleluia. O Espírito Santo vem, anima você, renova você, restaura você, fortalece você, e você vai e continua, dá mais um passo, porque Jesus Cristo pagou o preço que você devia. Você, eu, nós estávamos condenados, como nós cantamos aqui, nós estávamos caminhando para o inferno, mas Jesus desviou o nosso caminho. Aleluia! Mudou a nossa estrada, como as crianças cantou. Nós agora estamos indo para a cidade santa, Nova Jerusalém. Então Jesus se deu. João capítulo 3,16, que é o conhecidíssimo, né? Nosso, João 3,16 e 17. Vamos, veja aí na sua Bíblia, na íntegra, para não perder detalhes, e para você ter a oportunidade do Espírito Santo trazer ao teu coração coisas novas em relação a este verso, que você já leu, já escutou tantas vezes. Mas o nosso Deus, a sua palavra se renova a cada dia, isso é real. Você pode ler esse texto milhares e milhares de vezes, mas o Espírito Santo vai falar de maneira diferente para você a cada momento que você lê. Então ele diz assim, João 3,16, Bíblia Nova, Jesus, misericórdia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Percebam isso, queridos. Percebam isso. Jesus podia vir para condenar. Entenderam isso? O homem falha, erra, está sujeito à condenação, à sentença, e aí vem o escape, a saída, a prova do amor de Deus. Nós chamamos
Teologia chama de graça. Olha, eu vou pagar isso para você. Eu vou pagar essa sentença e vou te oferecer a oportunidade para você sair dessa vida. Ele não veio para condenar o mundo. Ele diz aqui, verso 17, não veio não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Aí ele dá, não dá para falar isso. Terceiro ponto. Então o primeiro ponto é a excelência de Jesus, a diferença, a natureza de excelência de Jesus, a diferença da natureza de Jesus com a natureza de Moisés. O segundo ponto, a realização da obra salvífica para a salvação de todo homem. Só Jesus foi capaz disso e ele quis salvar. E o terceiro ponto é a garantia que ele nos dá de uma vida renovada, abençoada. Uma vida no presente e no futuro. No presente, eu posso ter vida no presente, apesar de toda essa corrupção mundana, apesar de toda essa miséria que está à minha volta, de todo esse assédio a qual eu sou submetido, de tudo isso, eu posso ter uma vida de vitória, mas eu preciso querer. Quando Jesus realizou a obra, ele fez a obra e agora ele oferece. A nossa teologia é diferente da teologia católica. A Igreja Católica diz que todos são. Não! A Bíblia não diz que todos são salvos. Todos podem ser salvos. Jesus falou, o apóstolo Paulo entendeu isso e escreveu a Timóteo. Timóteo era o pregador e falou: olha, Timóteo, o interesse de Deus é que todos os homens se salvem. Porém, eles querem, eles precisam querer. É o mesmo princípio que Deus adotou com Noé, o pregador do seu tempo. Construa a arca e fale ao povo: vai chover, vai cair uma forte chuva sobre a terra, a ponto de inundar tudo, até os montes. Noé começou a pregar e construindo a arca, e as pessoas zombavam dele. Esse cara está louco, esse velho gagá, como zombam da gente. Outro dia eu estava falando ali na fila lá do banco, aí vai, vem, história de futebol, não sei o que, daqui a pouco entrou o quê? Religião. Aí pronto, aí eu falei: claro que o bicho vai pegar. Me lembrei quando Paulo brigou lá. Paulo brigou, se não me engano, foi em Antioquia, quase que saiu na mão, lá, tipo MMA lá, com os caras lá. Aí eu falei: meu Jesus, orando, graças a Deus, os caras falando cada doideira lá, cada asneira. Aí eu fui falando, eu entrei no papo e falei: olha, Jesus não vai voltar, cara. Estou nem preocupado, ele vem buscar a sua igreja. Não é essa igreja física aí, não. A igreja de aniversário começa a falar: meu irmão, não estou falando aqui de nada, estou falando da igreja aqui. Você sabia que Jesus constrói uma igreja dentro da gente? O cara revelou: é essa igreja que ele vai vir buscar. Ah, mas crente, vocês são meio. Ele foi tentando ser educado comigo, né? Não me ofender. Não, porque vocês pensam em algumas coisas assim, meio doido. Eu falei: é isso mesmo, é doido mesmo. Você não falou mentira, não. Porque a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Que o Evangelho é loucura. É loucura mesmo. Loucura. Jesus vem buscar uma igreja. Vem buscar uma igreja santa que ele está purificando. Vai arrebatar a igreja. E assim aconteceu com Noé. As pessoas não creem, elas não conseguem crer nisso, porque para elas estão no campo natural, no campo carnal. Como vai crer? Isso só se crê no campo espiritual. Só se o Espírito Santo revelar. Muitos crentes não creem nisso. Muitos crentes estão trabalhando para viver aqui. Estão vivendo aqui. Mas Jesus vai voltar, meu irmão. Vai voltar hoje.
não, pastor, mas eu quero casar. Meu filho, meu Deus. Ai, que pode. Será que eu não vou ter? Não sei. Eu também quero ter neta. Quero ter neta, uma menina. Eu pegar no colo, beijar, brincar. Mas eu não sei se vai dar tempo. Mas eu também não anulo isso. É o meu presente. Qual é o meu presente? O meu presente é esse. Eu quero viver hoje. Eu quero viver esse presente. Quero viver essa expectativa do Espírito Santo. Mas confio no Deus Todo-Poderoso. Como disse o Rômulo aqui do Eric, viver a Cristo, morrer é lucro. Ele tem novinho, filho dele. Pensar nisso nessa hora, é 14 dias, meu irmão. O cara pensa lá no céu. Meu Deus, minha misericórdia. Vou ver se será que eu estou morto ou ainda estou vivo? O cara nem sabe. Será que eu estou na terra ou estou no céu? Tem carro ali e tal. Entende? Isso é doideira. Quem já passou pelo Vale da Sombra da Morte sabe disso. Eu fui visitar a irmã Gilcélia, aí ela falou que ficou em coma. Aí eu falei assim, como é que é ficar em coma? Mas o que a senhora sentiu, viu? O que aconteceu nessa hora? Pastor, eu não sei de nada, eu só sei que eu me sentia num espaço vazio, eu ficava rolando, dando pirueta. Cada um tem uma história. Ela não sabe o que acontecia direito. Ela disse que de repente ela acordou. A enfermeira estava enfiando uma injeção nela. Ela falou, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Meus irmãos, são essas coisas, a gente não sabe, só Deus sabe. Então preciso me preparar para isso, para esse momento, essa hora que vai chegar. Ou se Jesus não arrebatar toda a igreja num tempo só, Ele vai arrebatar você, a mim. Em algum tempo eu vou ser levado, quando menos esperar. É assim que acontece. Então no presente Ele me garante vida, me garante saúde, me garante alegria, saúde espiritual, vida. Efésios capítulo 2, verso 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Ele vos deu vida. Isso é que é vida. Vida após o perdão dos meus pecados. Vida é quando eu peco, eu posso dobrar os meus joelhos e clamar, Jesus, tenha misericórdia na minha vida, passa o teu sangue sobre a minha vida, e aí o Espírito Santo me renova, presente e futuro. Ele garante o nosso futuro. O meu futuro é garantido com Cristo Jesus. Há uma eternidade esperando por mim, por você, com Cristo. Quando falamos de eternidade, nós precisamos falar que a eternidade é com Cristo. É isso que me garante a paz. Com Cristo eu tenho paz. Sem Cristo é tormento eternamente. Diz o Senhor Jesus. Então Ele me garante essa vitória através de duas coisas. Primeiro, João 5,24. Quem crê? Eu preciso crer. Eu preciso ter uma atitude. Eu preciso ter uma atitude. Entra a minha parte. Eu quero crer. Mas eu não consigo crer. Senhor, me ajuda. Eu quero crer. Me coloca fé no meu coração. Eu quero crer. Eu preciso crer nessas verdades. Eu preciso crer. Crer. Segunda coisa, quem crê, obedece. Se você creu, você obedece. Você vai, você segue a palavra. Obedecer, você tem que ler a palavra de Deus. Como você vai obedecer aquilo as ordens que você não sabe? Eu não sei, quais são as ordens? Não sei. As ordens estão aqui, ó. Você não lê, não vai tomar conhecimento. Por isso, meus irmãos, fechei a Bíblia. Há uma celebração nesta manhã. Essa celebração só existe por causa desses fatos. A celebração, a fé em Cristo Jesus, essa mesa que nós vamos participar agora, ela só existe, essa mesa só existe. Esse suco de uva que simboliza o sangue de Jesus.
Esse pão aqui que simboliza o corpo que Jesus foi dilacerado na cruz do Calvário, pelo fato de tanto o suco de uva quanto o pão não se transformará no corpo de Cristo, nem o suco de uva no sangue, que é a doutrina católica da transubstanciação. Não vai acontecer isso. Porém, segundo a Igreja Católica, a doutrina, ela acontece porque ela vai caracterizar o sobrenatural. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que isso não vai se transformar. Jesus, quando tomou a ceia com os seus discípulos, ele não disse nada disso. E depois o apóstolo Paulo não falou nada disso. Porém, o sobrenatural de Deus está aqui. Por quê? Pelo simples fato da promessa de Jesus, dele habitar em nós. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em você? Amém? Habita em você? Então ele está aqui. Então o sobrenatural vai acontecer. Não precisa nada externo. Isso aqui é o simbolismo. É o simbolismo da presença de Jesus. É o simbolismo da comunhão com Ele. Quem não comer da minha carne, Jesus disse, é simbolizado por este pão. Você pode mastigar o pão. Pode mastigar nele 32 vezes. Vai contar. 1, 2, 3. E não é o corpo de Jesus. Ninguém tem poder de machucar Jesus. Entende? Você aqui vai beber, esse é o suco de uva que simboliza o sangue dele. Foi derramado por mim e por você, a vida dele. Quando nós falamos que o sangue foi derramado, ele deu a vida por você. Ele entregou a vida por mim e por você. Amém?